podcast Cinema Aventura. So it hasn't. You'd have to say, okay. I'll be part of this world. Yes, sir. I just walked in the door. Down there in a bit. Yes, sir. I got it under control. Começando mais um podcast Cinema Aventura, seu canal da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra, western, da biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes do cinema, quinzenalmente nos agregadores podcast. Nós temos também um canal no YouTube com edições especiais aos sábados. Se não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like. E nós também temos um perfil no Instagram. E hoje nós vamos falar sobre violência. Hoje nós vamos falar sobre a natureza da violência. Nós vamos falar de Onde os Fracos Não Têm Vez, ou No Country for Old Men. Filme dirigido pelos irmãos Coen, lançado em 2007, baseado no romance de Cormac McCarthy. Eu que perdi o começo da minha história, sou Marcos Damino Lobo. What is that? I need you to step out of the car, sir. Ele, o xerife do Formiga Elétrica, Daniel Fontana. I don't know. I couldn't say. Call it. Call it, yes. For what? Just call it. Opa, Marcão, obrigado por me chamar para falar sobre esse filmaço aqui. Prazer estar aqui novamente com o Fábio. E assim, né? Quem diria que o corte de cabelo do Beisola poderia ser assustador, né? E como disse aí o Daniel, nosso convidado especial, ele que é a verdadeira experiência do cinema. Jornalista carregando um cilindro de ar comprimido, Fábio Rockenbach. Neighbors were alerted when a man ran from the premises wearing only a dog collar. You can't make up such a thing as that. How dare you to even try? But that's what it took, you notice. Get somebody's attention. Digging graves in the backyard didn't bring any. Marco, obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado por trazer o Daniel aqui. É a segunda vez que a gente grava, que eu gravo com o Daniel, né? A gente gravou sobre o herói, né? Isso. A gente gravou sobre o herói, então é sempre um prazer voltar aqui no podcast. E ainda mais se puder para falar dos Coen, né? Eu comentei contigo, eu revi esse filme hoje e parece que eu nunca tinha visto ele. Que a cada vez que eu revejo, a terceira vez que eu vejo ele, muita coisa começa a aparecer, então é bom demais, vai ser legal demais a gente poder falar sobre os fracos não tem vez. Não, esse tipo de coisa, né, cara, desse tipo de comentário, tipo, parece que a primeira vez que tá assistindo, né, sempre é muito bom, cara. Eu comecei a anotar, quando veio eu enchi 2 folhas aqui de coisa, caramba. E falando que é o tetra aí do Fábio aqui no Cinema Aventura, né? 4 vezes. É isso aí. Hoje, pra alegria do Daniel, né, que ele que escolheu o filme, a gente tava na dúvida entre dois dos Coen, aí ele escolheu esse daí. De um filme que, nossa, se você falar pra alguém assim, assista esse filme, ele vai perguntar assim, mas qual que é a história? Aí você fala assim, meu amigo, a história é a mais simples possível, mas o que ela traz, assim, de subtramas, do que tá por baixo ali dela ali, realmente é impressionante e surpreendente para um filme desse. Um verdadeiro western. Se vai assistindo, realmente é um western, não tem o que falar. E muita gente às vezes reclama desse filme, a gente vai comentar por causa do final, eu acho. Se fosse um filme que tivesse um final mais linear, mais assim, hollywoodiano, mainstream, ninguém ia questionar a qualidade do filme. Mas como ele tem um final bem polêmico e bem interessante, na minha opinião, ele faz a mas diferença. Ele termina, ué, qual é o problema? Então, né, ele termina, né? Ele termina, ué. Vai, Daniel, você que escolheu o filme, manda aí bala aí nessa introdução. Cara, assim, eu não... A gente tem que... Quando a gente fala de adaptação do Cormac McCarthy, a gente sempre... Se a gente não lê o livro, a gente tem muita vontade de ler, né? Eu acho isso, sabe? Infelizmente, o No Country for Old Men eu não li,
tá? O único livro do McCarthy que eu li e amo, é o tipo top, sei lá, da vida, é o Meridiano de Sangue, tá? Que tem lá suas semelhanças, mas ainda assim é um trabalho muito diverso, né? Agora, o que eu acho bacana falar é que, assim, tanto o livro que é de 2005, aqui no caso, e o filme, né, feito, assim, com uma rapidez, quando Hollywood quer, tipo, corre para lançar uma adaptação e felizmente a adaptação na mão de gente competentíssima, como são os irmãos Coen, o livro de 2005, filme de 2007 e tal, cara, eu amo quando os filmes eles conseguem deixar claro, principalmente a gente está falando de coisas que a gente viveu, né? O começo do século XXI e tudo mais. Filmes que se inserem perfeitamente no seu momento, você pensa, esse filme, esse texto, ele não poderia ter sido feito, sei lá, 10 anos antes, cara, porque eu vejo, assim, um fatalismo, sabe? Muito daquele ar que o mundo tomou depois do 11 de setembro, ele está impregnado, tanto no filme quanto nas ações dos personagens no texto em geral. Eu não posso falar do livro, mas eu acredito que as coisas elas sejam bem próximas, né? Ainda pretendo suprir essa lacuna em algum momento. Então, eu acho que é até sintomático que você tenha em 2007 Onde os Fracos Não Têm Vez e em 2008 Batman, o Cavaleiro das Trevas, né? Você tem simplesmente o cara que é apontado, o Javier Bardem, né, um Oscar merecidíssimo, né, até porque não tinha muita concorrência naquele ano, mas assim, apontado como o psicopata mais crível do cinema, né? No ano seguinte você tem o Heath Ledger, que também ganhou um Oscar póstumo, né, na mesma categoria e tal. Então eu acho que, assim, de uma certa forma, são filmes irmãos, mas são filmes filhos também do mundo pós-11 de setembro, né? Então é fantástico discutir sobre isso, cara. A gente vai, obviamente, desdobrar muito mais, destrinchar mais essas opções, essas impressões. E um primor técnico que também a gente vai ter que falar aqui, né? Uma cena que eu vi hoje que me marcou, o Daniel falou sobre fatalismo e pega muito a ideia do fatalismo, até pela narração, né? Eu também não li o Onde os Fracos Não Têm Vez. Até a gente pode depois até comentar a respeito dessa questão da tradução, né? Do onde os velhos, num país, não há um país para velhos, né? E onde os fracos, eles trocaram o velhos por fracos. E aí também tem uma coisa que também, para mim, tem a ver com até uma questão meio ética de chamar de pessoas de velhas e coisa e tal, porque eu li a respeito da ideia original, né, inclusive do que dá título, dá nome à obra original, né, que é um poema do Yeats, mas olhando hoje o filme, tem uma cena que eu acho que me impactou bastante, que é uma cena que a gente vai voltar a falar, mas a cena lá quando ele vai encontrar Carla Jean, e ela diz pra ele, você não precisa me matar. Ele até dá uma risadinha, né? O Chico que fala, não, mas todo mundo diz isso. E aí uma coisa que ele fala me marca muito, porque tem muito a ver com toda a narração do Xerife Bell ao longo do filme, e toda essa coisa desse fatalismo, dessa coisa de um tempo que passou, que não volta, uma mudança dos códigos, etc e tal, que ele diz, não, mas eu prometi que eu ia fazer isso. E tem tudo isso, essa relação de um código de honra muito específico, né? Que não tem lógica para os velhos tempos, mas são tempos diferentes, e aí a gente vai ter toda a narração do Bell ali, e de tudo que ele enxerga da vida dele, da história do Chico, etc e tal. E quando eu vi esse filme pela primeira vez, me bateu muito essa coisa do psicopata, como o Daniel falou também, a gente vai ter o Coringa depois, mas o psicopata, como ele é impactante. Vendo agora, na segunda vez, e a gente começa, terceira vez que eu vejo o filme, a gente começa a ficar mais velho, a gente começa a evoluir um pouco, e a gente começa a ver esse monte de discursos, Marcos, que tu falou lá no início, que a gente tem ao longo de uma trama que aparentemente é muito simples, né? Um monte de gente atrás de uma maleta de dinheiro. Mas todos os discursos que estão ali, e aquela ideia de que muita coisa começa a bater na narração, na narrativa, e a gente começa a perceber essa relação dos personagens, a ideia do caçador e da presa, e do tempo que isso está acontecendo, a ideia de que toda violência deixa rastro, isso eu acho uma coisa que o filme deixa muito claro,
né? Os rastros que a violência deixa, ela pode passar, mas alguma coisa sempre fica para trás e sempre acaba manchando as pessoas que passam por ali, o que vão vir depois. Como te disse, é um filme que cada vez que eu vejo, essa terceira vez que eu vi foi extremamente mais ampla do que a segunda, e que foi muito maior do que a primeira, e na primeira eu já havia adorado o filme. Eu acho que isso é uma marca dos grandes filmes, sabe? O filme ele não só é bom uma vez, mas a cada vez que você vê e revê ele, novas coisas vão se configurando, porque a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo o filme de outra maneira. E hoje, eu até brinquei contigo ali no início, não, bota uma foto no Skype pra gente poder identificar. De repente, há 10 anos atrás, eu teria colocado uma foto do Mozo, do Chico. Hoje não, hoje eu botei uma foto do Sheriff Bell. E não é só porque eu tô ficando mais velho, mas porque de repente o discurso dele ao longo do filme, que pelo que eu li é muito mais saliente no livro do que no filme, né? O filme ele vai para uma outra direção um pouco. Hoje talvez eu me identifique muito mais com a maneira como ele vê esses novos tempos e a desilusão dele em relação ao que está acontecendo, a esses rastros de violência. Talvez daqui a 20 anos eu veja mais ainda em relação a ele. Então a maravilha dos filmes como esse é a maneira como ela vai mudando a nossa percepção, porque a gente vai envelhecendo e o filme vai dialogando com a gente também. E hoje, para mim, ficou muito claro que esse é esse tipo de filme. Esse tipo de filme que ele vai se transformando à medida que a gente vai revendo ele. É muito bacana. Você tá falando a questão do Bell aí. Eu acho que daqui a 20 anos você vai colocar a foto do irmão dele, cara. Se bobear, nossa, pode ser, né? Personagem bem interessante que aparece no final do filme. O Daniel tinha falado dessa ligação entre o Cavaleiro das Trevas e o filme de hoje aqui, né? E como são personagens que parece que eles brotaram da Terra, né? São personagens que são entidades que estão ali disputando o jogo aí, né? Da violência, no caso, né? E ainda tem a questão da moeda, né? Que liga outro personagem. Isso foi incrível, cara. Eu não lembrava disso. Eu fui assistir no cinema, cara. Fui assistir no cinema esse filme aí. Foi até uma aventura, porque foi na época que... Foi um filme que me colocou de novo no cinema, que fazia 5 anos que eu não ia no cinema, né? Aí, porque aqui, eu sempre comento aqui no Cinema Aventura, que aqui na cidade era meio irregular o cinema aqui na cidade, aí nessa época não tinha. Um amigo meu que trabalhava na locadora falou, vamos assistir lá o filme dos Irmãos Coen, a gente foi de moto, cara, pra outra cidade aqui. Coisa que eu nunca mais faço da vida. Mas é que dessa vez... muito me bateu os diálogos do Bell. Sim. Tá? E aí que eu acho que tem a ver com a gente evoluir, começar a ver de outra maneira. Quando ele fala aquela vez assim, só foram perceber, ele conta a história daquele casal que hospedava idosos, depois matava, enterrava para ficar com o seguro social. Só foram perceber quando alguém saiu correndo, nu, com uma coleira. E ele falou, aí as pessoas percebem, mas gente cavando covas, o quintal ninguém percebe. Então essa maneira como eles falam de como a violência está tão presente no dia a dia, que as pessoas às vezes não percebem coisas que são muito óbvias, né? Uhum. Então, essa mudança dos tempos. Outra hora que eu acho muito legal, a esposa dele fala, não, se cuide, não, eu sempre me cuido. Não se machuque, não, eu nunca me machuco. Ela fala, não machuque ninguém, ele ri. Ele dá uma risadinha. Ele dá risada, porque isso não faz parte da índole dele, ter que machucar alguém, né? Então, pegou muito pra mim dessa vez esses diálogos, que são comentários, que é um comentário contraponto, né? Tudo que o Bell vai falando, que vai vivenciando, a imagem mostra o oposto, logo depois, quando a gente vê o Caçador de Recompensas e tudo que acontece com o Moss. Uhum. Então, Daniel, você tinha falado que não tinha lido o livro, né? Eu acho que nenhum dos três aqui leu o livro, né? Que parece que o McCarthy ele escreveu a história como se fosse um roteiro mesmo, né? Dizem que até é diferente um pouco dos outros livros dele, né? E na época que se passa, né? No começo dos anos 80 já ele escreveu. Sim. E o título, né, faz menção a Yeats, né? O poema, né, velejando para Bizâncio. Velejando, navegando, é alguma coisa assim, né? Que é a história de um velho buscando transcender, né? Buscando transcendência em relação à própria vida, né? Então, aí tem toda essa relação com a velhice, com envelhecer e olhar para trás. Por isso que a gente fica um pouco pensando assim, será que... E eu acho que ficou, na opção ficou legal o Fracos, porque é um tipo de fraqueza no tempo de hoje você não conseguir se enquadrar com esse tipo de realidade que ele encontra, né? Mas ele tá falando também de um tempo que não existe mais, de um país que não existe mais, de uma nação que se foi de um tipo de código, de conduta que os velhos tinham e os velhos hoje não conseguem mais encontrar, né? Eu gosto do título. É que o original eu acho, assim, bem interessante, assim, cara. Eu acho que... É mais melancólico, exatamente, né? Bem isso. Boa descrição. Bem, a pré-produção foi Scott Roome que
produziu o filme, né? Que talvez... Eu acho que ele é um dos produtores mais bem-sucedidos dos últimos 30 anos, né? Porque o cara fez tanta coisa desde Show de Truman, Joias Brutas e South Park, o filme, né? Então ele que comprou os direitos do livro. E ele que chamou os Coen pra fazer, né? Então, quer dizer, às vezes o pessoal acha... Porque ele é bem cara do filme dos irmãos Coen, né? Assim, a história, né? Porque os irmãos Coen, eles sempre foram muito ligados à comédia meio policial. Eu acho até que tem gente que faz uma ligação deles com Tarantino, tá? Por causa desse negócio do humor negro, essa coisa assim, mas, enfim. Eu sou muito mais time Irmãos Coen do que Tarantino, tá? Mas não tô falando mal do Tarantino, tá, gente? Mas é... Os Coen tem isso, né? Eles têm dois tipos de filme. Tem aquelas comédias que são sempre irônicas, né? Muito sarcásticas, lá na Roda da Fortuna, aí tem o Grande Lebowski, etc e tal. E você tem os filmes mais sérios. Ajuste Final é incrível. Por exemplo, o Ajuste Final não é um filme engraçado, né? Só que depois disso, até o Fargo, que vai mesclar. O Fargo é interessante que também tem umas coisas muito semelhantes, né? É um xerife que encontra que dá de cara com um crime, com dinheiro que sumiu, etc e tal. Mas aqui eles deixam de lado toda a ironia, né? Todo qualquer aspecto de sarcasmo, de comédia, etc. Tem uma comédia assim, mas some. Velada, assim, né? Ele ainda tem alguns pontos assim engraçados, assim, né? Mas não é tipo de gargalhar, né? Não é? A comédia com o assassino, né? Essa é a ironia. A gente dá risada às vezes de umas coisas relacionadas ao Anton. Né? Aos atos dele, a maneira como ele reage às coisas, o que também não deixa de ser irônico. É um riso nervoso, eu acho, né? Como, por exemplo, a mulher do motelzinho lá, que tipo leva uma, sabe, responde mal, aí automaticamente você pensa, caramba, coitada dessa senhora, né? Não sabe com quem tá mexendo, né? Você pensa isso, mas não dá em nada. Ele só vira as costas e vai embora, né? Não, até porque o Anton não sai matando gente à torta direita na rua, sabe? Ele tem algum método, ele precisa de um carro, ele vai matar o cara, ótimo. Mas se ele não precisar, se isso não for uma necessidade premente, sei lá, pagar uma pessoa, ele não vai fazer. Mas aí é que tá, você comentou essa questão da imprevisibilidade, e isso é muito bacana. É o cara que é imprevisível, você não sabe que porra na natureza faz aparecer um tipo assim, né? Um cara cuja motivação, o cara ele tem uma ética distorcida, beleza, ele prometeu que ele vai fazer, né? Do jeito dele, mas vai. Parece assim, que se você conta pra alguém, parece que tá faltando alguma coisa, né? Nesse roteiro. Você fala, mas caramba... o personagem é só isso, né? Uhum. Só que quando você vê no filme, cara, e você vê os símbolos permeando, assim, pô, aquele diálogo dele com o carinha na loja de ferragens é maravilhoso, cara. E o campo e contracampo dessa cena, cara, com um monte de elásticozinho, como se fossem umas forcas, assim, em torno do cara, nossa. Cara, você fala, coitado desse cara, mano. E é legal que à medida que o diálogo vai indo, né, a câmera vai devagar, mas bem devagarzinho, vai se aproximando, e aí tu tem aquele som daquele, eu não sei se é um refrigerador, se é um freezer que tá atrás, que começa a zumbir, uma coisa assim, bem sutil. E aí quando ele acha o coroa, assim, a gente tem aquele, porque a câmera volta a abrir rapidinho, assim, para aquele som, tipo assim, dá um alívio imediato na hora, assim. É o que o Daniel falou, tem aspectos técnicos do filme que são fora de série. Por exemplo, outra cena que eu acho que tecnicamente é fora de série, mas você tem que ter um volume muito alto. É quando o Moss tá no motel lá, e que ele toca o telefone lá, o telefone da recepção não atende, e a gente não vê nada do que tá acontecendo, a gente só ouve. Mas é muito bacana porque no ouvir a gente vai montando o que tá acontecendo. A gente consegue montar tudo só pelo som. E a gente vai, aí é a nossa mente que vai agindo em torno daquilo, do início até o fim, né? Quando ele tá fugindo, vem o tiro lá. É um filme que eu acho que ele tem que ser não só visto, ele tem que ser muito bem ouvido. Então, para poder ver esse filme, tu tem que botar o volume lá em cima, ou bota um fone de ouvido. Tu perde muita coisa se tu assistir esse filme com um som baixo, ou não prestar muita atenção no trabalho do design de som dele, que é fora de série, né? Porque mal tem trilha sonora, né? Trilha sonora você musical, não percebe, né? ela tá lá, mas você nem lembra dela. Voltando nessa cena aí da loja de ferragens, cara, é assim, essa construção aí com o som e tudo mais, a gente falou
meio que sem querer do Tarantino aí no meio, mas eu acho, assim, uma das cenas brilhantes que o Tarantino fez é o diálogo do Hans Landa no começo do Bastardos Inglórios, que eu acho que tem muito a ver aqui com o que os Coen faz. Mas não em apenas uma cena, acho que todas elas têm essa mesma competência. E a gente tá falando de um personagem, assim, de dois personagens que bebem leite, né? Tem isso também. A gente tá achando várias ramificações aqui em filmes feitos muito próximos uns dos outros, né? Bastardos Inglórios é de 2009. Você tem mais um cara que é um vilão perturbado, assim, é complexo e tal, mais caindo pro caricato, mas ainda assim, o Chikurg, o Coringa e o Hans Landa, eles têm alguma coisa em comum, todos eles, né? E aqui faz mais sentido ainda por ser implacável, né? Uhum. Que é essa coisa da violência implacável que ela não distingue ninguém, né? Exatamente. Eu gosto muito eu tinha falado dos rastros, né? Para mim, dos que mais impacta ali, quando logo no início, quando o Marshall, aquele xerife, é morto com as algemas, né? A ironia, inclusive, que se o Anton não tivesse com as algemas, teria sido até mais fácil dele se livrar. Ele não consegue se livrar porque o cara tá com as algemas, não tem como fugir daquilo. Mas quando ele morre, enfim, a gente tem aquela câmera de cima, zenital, e a gente vê só as marcas do calçado no chão, que é o reflexo do desespero dele para conseguir sobreviver. Assim como todo momento o Anton tá toda hora tentando evitar que o sangue respingue nele, né? Ele se protege, bota a arma atrás do negócio da cozinha, ali do banheiro, etc e tal. Então, quando a Carla Jean, por exemplo, e é curioso, a gente não vê especificamente a morte de nenhum do casal, né? A gente vê o Moss morto, até porque tem aquela coisa de a gente tá vendo as consequências das escolhas que ele fez. Então ele tá morto, a gente enxerga. A Carla, os Coens, eles até tiram da gente o peso da gente ver ela morta. Mas a gente sabe que ela morreu por quê? Porque, de novo, a gente tem aquela coisa do rastro, né? Ele sai, ele vê se não tem o sangue embaixo do pé. Então o sangue, as marcas no chão, sempre tem essa coisa do rastro que a violência vai deixando, a ponto de que quando ela não deixa rastro, sempre tem algo que leva eles até onde está o Moss. Ele tem aquela conversa com o personagem do Woody Harrelson, né? E ele, não tem como te achar. Não, eu demorei 3 horas para te achar. Quer dizer, a violência sempre vai encontrar. Eles sempre vão dar jeito de chegar onde ele tá. Sempre tem uma consequência. E, aliás, em seguida, o encontro... essa é outra quebra de expectativa que, quando eu vi a primeira vez, eu achei fantástico. Entra o Carson, né, o Woody Harrelson lá, e você pensa, pô, esse cara vai ter um puta peso aí, né, cara? E o cara entrou lá, basicamente entrou nessa dança pra morrer, né? Ele achou o Llewellyn ali, mas ok. E aí, quando os caminhos se cruzam, né, você tem aquele uso espertíssimo de som, de novo, elogiando, né, todo o trabalho sonoro desse filme, que você tá naquele impasse, né, do cara dar o pipoco no cara ali, não dá e tal, pô, vai atirar a qualquer momento. E a hora que você pula, quando você tá vendo a primeira vez, é a hora que o telefone toca. Mas você saca que é o telefone, e você relaxa. Vai seguir ali, puff, né? O que é uma jogada muito esperta, porque aquilo ali não ia fazer barulho por causa daquele silenciador totalmente real, né? Vou deixar isso claro. Mas, ok, para os propósitos dramáticos narrativos do filme, tá perfeito, maravilhoso, cara. E o curioso é já de cara mostrar o vilão, né, no filme, né? Sim. Todas as primeiras partes ali mostrando o que o cara é capaz, né? Tu percebe essa construção que hoje eu consegui ver melhor de comparação dos dois. Porque, olha só, são dois caçadores, né? E eu acho muito bacana porque ele vai colocar todo o peso do quão ralado é o Anton. Porque a gente tem primeiro o Moss, e a gente percebe que o Moss ele é um especialista no que ele faz. Ele é um caçador profissional. Ele atinge lá o antílope, ele pode errar, e é até curioso isso, porque ele erra o antílope, depois até vai estar o Anton lá dirigindo o carro, ele tenta acertar um pássaro, ele erra também. Então tem só que ele tenta acertar o antílope, ele não consegue, e ele faz o quê? Ele vai atrás para terminar o que ele começou. Tá, então ele é um caçador, assim como a gente vai ver o Anton indo atrás continuamente até conseguir acertar. Mas quando o Anton ele chega naquele senhor lá, ele vai usar o negócio de ar comprimido lá, o que ele diz pro cara? O senhor pode, por favor, ficar quieto? E aí ele bota, por favor, senhor, fique quieto, e mata ele.
A primeira frase que a gente ouve o Moss falar no filme inteiro é apontando para o antílope dizendo fique parado. Então ali a gente já tem assim, ó, meio que um contraponto dos dois, os dois caçadores, os dois que inclusive erram. Tem uma comparação ali, só que essa comparação logo a gente percebe que ela não bate tanto, porque o Moss, ele é um amador perto do que é o Anton. E é muito legal porque mesmo sabendo que esse cara, o personagem de Josh Brolin, ele é tão foda no que ele faz, né? E a gente percebe que ele é muito bom, a todo instante a gente sabe que, e o filme constrói isso, o Shigurd, ele é muito pior. E o filme faz questão de construir, eles chamam o Woody Harrelson lá, quem é esse cara, esse maluco? Não, ele é um mal que anda pela terra. A todo instante a gente tem algo que está reforçando o quão fodido é esse personagem, né? O quão ruim é, o quão mal, o quão bom é como matador o personagem do Anton Chigurh. Mas é legal essa comparação, essa apresentação inicial, que são dois caçadores, e os dois estão atrás da mesma coisa, e no fim vão ter consequências a partir das escolhas que eles fazem, e eles vão acabar se batendo ali. E o início é muito bom, porque tem toda a narração do xerife Bell, e é interessante que a gente tem aquele monte de paisagem, né, do oeste, assim, estática, sem ninguém. Volta e meia você vê aparecer uma cerca aqui, uma cerca ali. Quer dizer, aquele mundo, aquele universo ali, ele é estático, ele é sempre aquilo. O que vai mudar sempre vai ser, são as pessoas que vão começar a chegar nele, que vão se transformando e os tempos vão mudando. E daquilo a gente sai para onde? Daquele início onde tem todas aquelas cercas e paisagens sem ninguém, a gente corta direto pro carro do xerife, onde aparece o Shigurd passando. E ali a gente começa a ser apresentado pro filme. Quer dizer, o ambiente não muda, né? O país não muda, o país é o mesmo sempre. O que muda são as pessoas que estão, os humanos que estão invadindo, que estão passando por ali. É genial. Aquelas imagens, assim, que até tem uma coisa meio nostálgica, melancólica, né? Tudo quieto, assim. Intocado pelo homem, né? Aquilo ali é o natural. Perene, né? Vai ser aquilo lá sempre. O que não é natural é o homem que entra ali e vai mudando as coisas, né? Nossa, aquele começo realmente é de arrepiar, tô até arrepiado, cara, se lembrar isso aí, cara. Você também tocou num ponto, cara, que eu tinha destacado aqui também, essa questão dos antagonistas que eles, né, o Moss, ele não é um cara, a princípio, quando alguém vai, pô, mas o cara deve ser, mas ele sempre sabe que o outro vai pensar e ele sempre tá tentando escapar de uma forma inteligente, né, ele faz todo um malabarismo lá, né, é bem interessante esse duelo aí dos caçadores aí. E o filme faz questão de mostrar isso, né? Que os dois sabem exatamente o que eles estão fazendo. Mas aí é aquilo que o Daniel falou, a gente vê também de cara que esse antagonista, ele não é normal, ele não é comum. Né? Ele é um reflexo, um fruto daquele tempo todo ali, e esse fruto, esse reflexo de tudo aquilo que tem acontecido, é um cara que vai acabar pendendo sempre para a narrativa, para esse lado do fatalismo, né? O destino sempre vai acabar te alcançando. Como ele fala, essa moeda está desde 1958. Ela está há 22 anos por aí, e ela chegou até aqui. Quer dizer, não importa o que tu faça, sempre vai te alcançar, de alguma maneira, nem que tu não queira. Né? E essa é a transformação, e ele é o que vai deixar, vai conduzir, vai trazer essas transformações ali. Ele acredita muito em destino e fatalismo, né? Como o Daniel falou. Não, eu falei que eu tenho que te matar, eu tenho que te matar. O que tem que ser, tem que ser. Tá? A moeda chegou aqui junto comigo, entendeu? É o destino. Agora, vamos pensar o seguinte, a gente tem um ator de primeira grandeza aí, como coadjuvante, mas roubando a cena geral, né? Tanto que você falasse assim, pô, o cara vai concorrer como melhor ator para esse filme, acho que quase ninguém ia reclamar, né? Mas quem fez as leituras lá, a audição para tentar o papel antes foi o Mark Strong, né, cara? Ia ficar muito óbvio, né, cara? Então, cara, é isso que é bacana, né? Parabéns para quem tava ali na seleção de casting, porque as pessoas conseguem enxergar umas sutilezas assim que quando falam para nós, se falassem para nós, cara, eu sempre lembro daquela história, por exemplo, eu sei que vai fazer um pequeno desvio aqui, mas vai servir pra gente falar de todo o casting aqui. Vocês lembram de Hulk, né? O filme do Spielberg, né? O Capitão Gancho era o Dustin Hoffman. Claro que é um grande ator, beleza. Mas se a gente lembrar quem foi considerado antes e falassem para nós na época, talvez a gente falasse, é louco. Mas pelo que ele fez depois, a gente ia falar, os caras enxergaram além da gente. Quem tinha sido cotado era o Daniel Day-Lewis, cara.
Cara. E aí você pensa, naquele momento, porra, meu pé esquerdo, em nome do pai, eu não lembro se é antes ou depois, mas Depois, tava depois. mais ou Pouquinho menos depois. ali. Pouquinho Tá. depois. Mas tudo bem, vai meu pé esquerdo. Ok, esse pessoal não tem nada a ver. Mas quando você vê ele em Gangues de Nova York, você fala, cara, é isso. Então tá tudo certo. É a mesma coisa aqui. É uma sabedoria assim que se transcende muito, né? O momento, né? Uhum. Porque o Strong, ele faz uma cara de mal quando ele quer, né? Aquela coisa do pega os vilões dele lá no Shazam, não sei onde mais, até uma coisa meio caricata. Quando a gente chega no Bardem, a cara dele natural, ele não precisa fazer tem um momento só em que ele faz uma cara de psicopata, que é lá no início, quando ele tá matando o Marshall lá, o xerife, né? Mas é aquilo que o Daniel comenta ali, não é a expressão do rosto dele, são as ações, são a calma, a maneira como ele, com muita calma, ele faz aquilo que assusta. E não as expressões dele, não o fato dele ser caricato, a maneira como ele conduz isso aí. Né? Só tem um momento, né, que ele realmente força, assim, que é pra mostrar a psicopatia dele, que é lá no início, né, quando ele tá matando o xerife, ele arregala os olhos, assim. De resto, nada. Talvez por ser a única morte que demora um pouquinho mais, né? Porque você tá meio que curtindo o momento, talvez, não sei. Curtindo o momento. Curtindo o momento, ou a apresentação, pra gente entender mais, não sei, mas... Pode ser isso aí mesmo. É o natural, a naturalidade dele e o cabelo, a lá beisola ali, que é muito estranho, que... toda estranheza provoca impacto na gente, né? Se ele de repente fosse careca, de repente não ia ser tão impactante. Eu pensando no Strong agora. Se ele fosse careca, não ia ser tão impactante quanto a estranheza que traz aquele cabelo, etc e tal, né? A maneira como ele age. E é interessante que o visual, a gente falou em convenção de gênero, né? Eu tenho muita resistência a pegar qualquer filme que se ambienta no oeste e dizer, não, é um western. Eu já fiz esse exercício, por exemplo, tira o chapéu de cowboy, por exemplo, ali do personagem do Moss. Ambienta em outro local, mas é toda essa coisa da perseguição, do vilanismo, da questão do dinheiro, do impacto da mudança dos tempos. Isso já remete até aqueles westerns mais revisionistas também, né, que a gente começa a pensar. Mas tem estereótipos aqui que também remete a condições de gênero, né? A questão do chapéu do cowboy, o xerife que está envolvido, o vilão todo de preto. Algumas coisas ali agem também para que a gente olhe para aquilo e remeta algumas coisas que a gente já traz quando a gente vê algum gênero clássico, né? Eu não sei, e alguém escreveu, agora não vou saber quem, tá? Que eu li um texto em inglês sobre isso, que a gente tem dois dos gêneros mais clássicos do cinema aqui envolvidos de alguma maneira, e dois que os irmãos Coen gostam muito, que é o próprio western. Depois a gente vai ter lá o True Grit, né, por exemplo, que é um western puro, e a gente vai ter um pouco do noir também, que é aquela coisa da infalibilidade, da falibilidade, né, do personagem principal, da maneira como o fatalismo, o destino tá ligado com ele. Então, traços desses gêneros que vão construir uma outra coisa. E eu sempre digo assim, os meus alunos perguntam muito questão de gênero, cara, mas a gente tem que catalogar como gênero? Precisa. Gênero surge quando os Estados Unidos começam a querer construir um sistema que facilite ao público, né, e aos próprios estúdios, que também tinha aquela questão de reaproveitamento, etc e tal. Hoje a gente não... Tem muito filme que tu não consegue colocar dentro de um gênero, encapsular ele dentro de uma caixa. Ele perde muito se tu começar a botar ele como gênero, querer defender que é isso ou aquilo. E é o filme que colocou o Josh Brolin no mapa de novo, né? De fato. Porque quanto tempo que eu não tinha ouvido falar dele, cara, e aí o cara tava lá no filme, eu lembro muito bem disso aí. Bem, mas aí o Tommy Lee Jones, né, que é o Bell, o Woody Harrelson, o curioso, assim, dessa história toda aí, eu acho que o Fábio comentou, né, que o roteiro começou a ser escrito lá nos anos 80 mesmo, né? Afinal, o filme se passa em 1980. E diz que o McCarthy, ele se baseou num caso real curiosamente, do juiz que foi morto pelo pai do Woody Harrelson, né? Tem a ver, né? Coisa, cara. Porque o caso, o filme começa a estar em 1980, esse caso aconteceu em 79, né? Exatamente. Como é que é essa história? Eu não tô sabendo. O Woody Harrelson tá sempre envolvido com alguma historinha, ou fake, ou real, né? Que loucura. Sempre envolve o nome dele alguma... Pois é, ou é fake, ou no caso aqui é real. Como é que é essa história aí? Não, então, o xerife Bell, no livro, ele fala aí de um caso, né, de traficantes que mataram um juiz federal.
E ele coloca essa... Assim, a gente não vai saber exatamente até que ponto o cara, ele tipo... vou pegar esse caso e vou jogar no livro. Mas, é assim, não é todo dia que morre um juiz federal, né, na vida real. Então, você pegar o filme, o livro, que está ambientado em 1980, e ver um caso real que isso aconteceu em 79, é no mínimo peculiar e abre a discussão. E é mais peculiar ainda quando ele traz o Woody Harrelson, porque quem matou esse juiz federal foi um assassino profissional contratado que era pai do Woody Harrelson. Deu para entender ou ficou complicado? Deu. Que maluquice. Tanto que falaram na época do Assassinos por Natureza, tocaram muito nisso, né? Sim. Nas entrevistas perguntavam para ele, falando, cara, qual é a sua relação, seu pai, né? Pegando um papel desses em relação à sua história familiar? Verdade, eu lembro disso. Eu lembro que eu não entendia por que tinha essas perguntas rolando lá, porque eu não sabia dessa história. Não, ele tá até... supostamente estaria lá no envolvimento do assassinato do Kennedy também. Nossa, aí já é demais, né? Que não, mas chegou que ele seria um daqueles 3 vagabundos que os caras foram presos no dia, entendeu? Uhum. Ele seria um dos caras. Mas, enfim, né? Ele é um ator mega subestimado, eu acho, hein, cara. Woody Harrelson? Aqui eu acho que é papel pequeno, mas assim, eu acho que o pessoal não dá tanto valor a ele por ele ter uma cara de meio de louco, assim, fazer muito papel de... Mas eu acho um baita ator, viu? Não, pra mim ele já provou, cara. Eu não sei se ele é tão subestimado assim, porque ele transita em algumas coisas, assim, as pessoas dão oportunidades pra ele. Você vê, mais ou menos próximo, você teve a primeira temporada de True Detective, onde ele tá brilhante, e um pouquinho depois você tem o Tudo por Justiça, cara. Aonde ele faz um tipo que é quase, guardadas as devidas proporções. Igual o Chikurg. Não na motivação de ser um assassino que anda por aí, sabe, pirando. Mas pelo fato de ser um personagem que é apenas mau, né? O que tem um potencial enorme de ficar horrível numa narrativa. Uhum. Mas no Tudo por Justiça funcionou muito bem, cara. Eu achei, pelo menos. Não vi. O que eu acho genial dele ali é justamente essa ideia de que eles colocam um ator famoso como o Harrelson num personagem que a rigor não vai nem vem, não leva nada. Exato. E aquilo que é o mais impactante, né? Porque tu pensa, bom, agora a gente vai ter um contraponto, a gente vai ter um cara que vai caçar ele, agora a gente vai ter... Não, ele chega e dá 15 minutos depois ele tá saindo de cena. Mas isso só para reforçar também o impacto do personagem do Shigurd, né? Que também é legal, porque ele aparece, mas você sabe que o cara é meio foda, porque, como ele falou, né, em 3 horas ele já achou o cara, né? É foda em termos, né? Porque muitas das coisas que acontecem nesse filme é por ingenuidade e por burrice também, né? O que eu vejo assim, tudo que é fora do controle dos caras é o que dá merda pra eles, né? Sim. Que nem, por exemplo, como é que o cara ia imaginar que a sogra dele que ia falar pro mexicano lá que ia se encontrar em tal lugar, né, cara? É uma coisa que era totalmente fora do plano dele, né? Uhum. Que até então ele tava certinho ali, né? Ele tava meio despistando ali, ia ter o conflito final ali com o Anton, pelo menos todo mundo esperando isso, mas aí, né? Mas é aquela ideia do fatalismo, né? Do destino. É exatamente aquele discurso que o Bell fala pra Carla Jean, que tem coisa que tu não controla. Você vai matar um boi ali, de repente ele vem pro lado, a bola pega, ricocheteia. Então, até no conflito ali entre um homem matando um boi, pode acontecer uma merda que tu não tá planejando. E aí vem toda essa ideia do fatalismo. Por exemplo, você tá dirigindo um carro, depois tudo acabou, você tá no sinal verde, tá andando certinho na rua, o psicopata que anda certinho, em baixa velocidade, fazendo tudo certo, mas vem um carro que arrebenta com ele. Então, fatalismo, total. E outra, né, você puxou essa cena aí, que é a cena que ele se dá conta de como é que o cara matava os personagens, né? Que ele fala assim, eles trocaram por ar comprimido, né, pra dar um tiro na cabeça, aí ele se tocou na hora que tava falando com ela o que era. Uhum. É verdade. Não tem ponta solta esse filme, cara. Pode crer. E é muito legal, outra coisa, desculpa, Daniel, que eu lembrei agora, que esse personagem que tem a ética dele, tu nota 2 coisas, né? Tu nota, por exemplo, que ele tá louco pra matar aquele velho lá no posto. Ele tá louquinho pra matar. Ele quer matar o cara. Por algum motivo ele pegou uma raiva daquele cara, ele tá louco pra matar.
E quando sai aquele cara lá, é quase que uma decepção pra ele, porque ele queria matar aquele cara, mas aquele cara não morre. Quem acaba morrendo depois que ele não quer matar, claramente, a Carla Jean. Aí aquela ele não quer matar. Ele joga lá, ela não quer escolher, a gente não sabe o que aconteceu, mas a gente sabe que ele matou. Então, é um personagem completamente que tem a ética dele, tem a moral dele, tem a lógica dele, mas ela é completamente incompreensível pra gente também, pela maneira como ele vai lidar. E isso é o fatalismo. O destino fez com que o velho não morresse, mas a Carla Jean tem que morrer, porque ele prometeu pro marido que já morreu, que já tá morto, sim. que ela tem que morrer, então agora eu tenho que te matar. Não, o mais engraçado é que nesse turbilhão aí, que até o acidente no final, né, que é quando ele some, no meio desse turbilhão todo de acasos aí, de Lady Murphy, sei lá como a gente vai chamar isso, ainda assim, ele é um cara que, por ser extremamente desencanado, só tá interessado, sei lá, eu prometi, eu vou fazer, eu vou matar aquele, vou matar esse, por estar extremamente cagando e andando pro mundo, é o cara que consegue transitar mais tranquilamente por isso, né? O cara que tá com uma fratura exposta, ali ele só pede a camisa do menino, faz uma tipo e sai andando, acabou, entendeu? Uhum. Agora, respondam pra mim, isso não é invejável? Sabe? Ter essa serenidade frente à vida, cara. Pô, o Chikurg, ele tipo, dá uma lição de estoicismo pra nós, mano. Então, olha o exemplo. Que exemplo de vida, né? E assim, os Coen, ele gosta desses personagens meio misteriosos, meio pistoleiro solitário, né, cara? Porque até no Arizona Nunca Mais tem aquele cara lá que é tipo o caçador de recompensas lá, que o cara tem um bebê, umas coisas meio... Uhum. Aliás, tem muitos quadrinhos, né, na vida neles, né? Pra caramba. Mas tu vai ver o Moz, ele é quase que um espelho dele, né? Ele é metódico, ele é calmo, ele planeja as coisas que vai fazer, ele faz sem pressa. Eu sempre penso na ideia dele caminhando pacificamente no deserto, seguindo o rastro do antílope. Essa conexão deles que é muito bem trabalhada, mas a diferença tá no quê? Tá na fraqueza do Moz, que é colocado como um código moral bom, enquanto que a fortaleza do Chigurh é justamente aquela ideia de que ele deixa que o destino decida, independente de ser bom, ético ou não. Porque o que o Moz diz aquela hora que ele levanta de noite? Não, onde é que você vai? Não, eu vou fazer uma coisa estúpida, mas eu tenho que fazer. Se ele não faz essa coisa estúpida, que é querer levar água pro cara lá, de repente nunca ia encontrar ele. Mas tinha o rastreador na mala, né? Sim, mas o rastreador eu vou ter que andar pelos Estados Unidos inteiro, porque até surgiu o sinal, né? E ali ele já tava querendo sair, né? Ele já tava querendo escapar, né? Ele ia acabar encontrando. Uhum. E ali como ele volta, ele acaba ficando de novo naquela região, ele acaba saindo todo machucado, etc e tal, e o cara vai buscando nos hotéis ali até achar o lugar onde ele estava. Então é o código ético dele que acaba ralando com ele. Uhum. É que é a diferença que tem entre os dois. Fábio, complementando o que você tá falando, cara, que assim, ele tá acostumado com a violência, né? Tanto que ele vai falar pra mulher assim, não, as coisas acontecem assim mesmo, não tem como mudar o passado. Então essa serenidade dele, ele já tá acostumado e ele sabe que as coisas são daquele jeito, né? Ele tá adaptado pra esse mundo, já o personagem do Tommy Lee Jones já não consegue mais lidar com esse mundo, né? Pois é. É aí que eu, de novo, aquele mesmo texto que eu li agora, eu tenho que começar a anotar os sites onde eu acabo lendo, que um cara compara muito a trajetória deles ali com a questão de uma tragédia grega, né? Que na tragédia grega sempre o personagem simples, comum, ele acaba se enredando numa teia de coisas que ele não consegue controlar e que independente do que ele faça, vai acabar levando ele para um destino que não era o que ele queria. E que nesse ambiente, a grande força do filme, que está sobrevivendo àquele tempo, não é alguém como o Bell, é alguém como o Chigurh. E aí que esse personagem do Moz, ele acaba tomando uma decisão errada, a decisão ética dele acaba levando ele para um caminho que em outros tempos seriam diferentes. Mas no país de hoje, na nação de hoje, no tempo de hoje, ele não sendo forte o suficiente, ele vai acabar sofrendo, vai acabar caindo. Deu uma vontade enorme de ler o livro. Mesmo sabendo que tem coisas diferentes, ali até tem tratamentos diferentes de personagens, mas a base do que está escrito aqui, que acho que imagino que seja o que o McCarthy queria dizer ali no livro dele, dá uma vontade enorme de ler o livro. Aliás, eu sou completamente virgem com o Cormac McCarthy. O Mediano de Sangue está na minha lista pro Natal. Já faz um tempo que eu quero comprar ele, agora depois que o Daniel falou, vai ter que vir. Tem vídeo do Formiga Elétrica sobre Meridiano de Sangue, eu recomendo, viu?
Antes ou depois de Vai ler? estar aí na descrição. Não, você pode ver antes, que assim, é justamente pra chamar a galera mesmo, porque a gente fez naquele afã que tava todo mundo falando de adaptação e tal, e até hoje se fala, né? Parece que quem tá mais próximo de fazer é o John Hillcoat, que já fez A Estrada. Também acho um filme muito bom também. Eu adoro A Estrada. Mas não acho o mais indicado pro Meridiano de Sangue, não. Olha só, curioso, cara. Eu sou muito mais... Você vai falar Ridley Scott, né? Puta merda, não me mata, mano. Não me mata. Eu ia falar S. Craig Zeller, que fez o Rastro de Maldade. Eu vi inclusive, notícias a respeito do Zeller estar envolvido com uma possível adaptação. Aí eu não sei se é fake, se é vontade de quem escreveu isso, ou alguém escreveu dizendo que ele seria o cara ideal para fazer isso, mas eu já tinha lido alguma coisa sobre o Zeller. Eu acho que ele até já desistiu do cinema nesse momento, cara. Fez 3 filmes aí, todos muito bons. Todos muito bons e nenhum pegou, né? O Zeller, na boa... Infelizmente. O Zeller merece um episódio, viu? Só pra fazer justiça a ele. Puta, cara, também acho. É bom que já dá pra pegar a filmografia do cara inteiro, hein? É fácil, fácil. Esse aí foi uma boa sugestão, viu, Fábio? Sabe uma coisa de montagem que eu acho legal? Na hora que ele atravessa, o Moz atravessa o México, aí ele dá o dinheiro pro Mariachi, médico, né? Quando corta é a farmácia, né? Aí você acha que o cara levou, mas não, aí você tá vendo o ponto de vista do Anton, né? Aliás, outra coisa legal que a montagem faz é ali no final, né? Quando a gente vê o Bell chegar lá na cena do crime, e a montagem coloca, num tempo diferente, o Sigurd dentro do quarto ali. Foi quando ele foi... Aquilo ali foi genial, porque ali eu até penso assim, não, ele não vai entrar. Por todo o discurso dele, né, o não machuco, até eu imaginava assim que ele ia querer, ele via que estava aberto, ele ia optar por não gostar de violência, por não encarar a violência, por dar meia volta, sair e deixar. Mas ele entra e depois tu percebe que aquilo ali são momentos diferentes, né? Que as coisas aconteceram de momentos diferentes ali, que ele teve ali em outro momento. E é uma coisa muito legal na montagem. Ela vai enganando a gente nessa coisa das funções da montagem. A parte dos mariachi, inclusive, a canção, ela, tipo, meio que tá falando dele, né? Não sei se vocês estão ligados nisso, porque traduzindo, o que os mariachi estão cantando é: você tentou voar sem asas, você brincou com fogo, você foi longe demais, né? É a história do personagem, né? No final das contas. Os mariachis chegando na hora certa sempre, né? Lógico. O xerife, ele tem uma posição interessante também, que é assim, por exemplo, tem uma cena que ele pergunta pra secretária dele assim, já chegou os exames, o resultado da perícia, alguma coisa que ele fala, ela fala assim, ainda não sei o que e tal. Então ele tem um lance meio de tá preocupado, mas também, se não resolver, ele fala assim, não, beleza e tal, não, deixa pra depois e tal. Então ele quer resolver a coisa, mas se ele não resolver, ele sabe que não vai fazer diferença nenhuma, né? Pro andamento das coisas. E o Sigurd, ele tá muito além do xerife, né? Ele não consegue chegar, ele não consegue pegar nunca. Ele tá sempre um passo à frente, ele tá sempre longe. E a gente percebe ali no final do filme que ele nunca vai conseguir chegar perto, nunca vai conseguir pegar ele. Mas Fábio, por melhor que ele seja, porque ele, pois tudo que ele deduz, ele acerta, eu né? ia dizer, é impressionante como ele vai ao longo do filme inteiro sem ter contato direto com nada que tá acontecendo, só como a gente comenta, com os rastros do que ficou, né? O rastro da violência, ele acerta tudo. E mesmo que seja sem querer, quando ele começa a contar aquela história, ele se dá conta de que aquilo ali é um cilindro de gás comprimido. Então, todo o brilhantismo dele de entender o que está acontecendo não é suficiente, porque ele não foi calcado, não foi montado para conseguir encarar alguém como o Sigurd num ambiente como esse. A gente percebe, no fim, que ele nunca ia conseguir, que ele nunca vai chegar lá. E aí a gente tem aquele discurso final dele ali com a esposa dele. E essa coisa do fogo é legal porque o fogo remete muito à ideia da luz, né, da iluminação, do conhecimento, o pai dele tentando, etc e tal. E aí o filme termina com aquilo ali, né, a ideia de tentar iluminar, de trazer um conhecimento. Não sei se tem alguma relação até com coisa de Prometeus, de você ter um fogo ali que vai te trazer o conhecimento, vai tentar iluminar o teu caminho.
E quando o filme termina, dá aquele bug geral nas pessoas, né? Tipo, tá, e daí? E tu comentou lá no início, não, as pessoas reclamando que não tem fim. Não tem um fim. O fim é que o Moss se meteu com o que estava muito acima dele. Ele pagou o preço pelas ações que ele teve. Pessoas inocentes morreram pelas ações que ele teve, porque esse país não é o país onde os velhos viviam antes, os tempos mudaram. O Shigor, ele vai seguir fazendo o que ele faz, e como o Daniel falou, dessa maneira toda calma, toda complacente do meio do mundo dele, ele sabe como agir, ele vai seguir, vai se recuperar, essas pessoas vão continuar existindo no mundo, e o Xerife Bell, ele sabe que esse mundo não é para ele, que aquilo ali, tudo que ele se envolveu, ele nunca iria conseguir resolver, e os tempos mudaram, acabou o filme. Eu não entendo o que as pessoas querem, as pessoas querem que o Bell entre naquele quarto de hotel e encontrasse o Shigor, e ele, sem nunca ter matado ninguém, de repente ali ele mostrasse matar o cara, que ele matasse, não. Aí a jornada do herói completa, o cara se evoluiu, ele passou por todos os arcos dele, ele matou alguém, matou logo o pior de todos. É isso que o público quer. O público quer receber a fórmula pronta. Ele quer atender todas as expectativas dele. Ele se recusa a tentar entender o que o filme está querendo dizer, porque o que o filme quer dizer para ele não satisfaz o afã dele de atender as expectativas dele. Mas tá tudo ali, por isso que eu brinquei contigo. Não, mas tá lá no final. O final tá todo ali. Tá lá, né? Tá lá, claro. Tudo que tem que ser dito foi dito, né? Uhum. Tem uma sutileza assim, em questão de comédia, a questão da meia branca, né? Que o cara vai lá comprar meia branca e olha pro outro. Assim. É bem pra dizer da região, né? O cara fala: você tem meias? Só vendo meias brancas. aí ele confirmando: só uso meias brancas. E aí depois lá você vê que o Anton também usa meias brancas, né? Uhum. Tem essas brincadeirinhas aí. A ação é interessante porque ela realmente é um pouco... como é que eu vou dizer? Claustrofóbica, né? Tipo, a ação é muito bem feita, só que ao mesmo tempo ela é meio incômoda. Por exemplo, o tiroteio lá no hotel, lá, né? Que você não vê o Anton atirando, né? Você só vê o ponto de vista do cara fugindo dos tiros, né? A gente só ouve as coisas acontecendo do outro lado de fora, né? Isso deixa ele mais assustador, né? Que a gente tá identificado com o cara, tu não vê onde é que veio o tiro, tu não sabe onde é que ele vai, de repente ele tava atrás, não, agora ele tá lá na frente. Tá tirando o carro, mata o cara ali, começa a atirar nele, né? Então, isso deixa a coisa muito mais assustadora. A decupagem desse filme, cara, é fora de série, porque tu não pega uma única cena em que tu consiga encontrar um plano que não tem um sentido de estar lá. Nas escolhas do que é o campo contra campo, o momento em que ele decide estender um pouco mais a câmera para acompanhar o Shigor caminhando em direção à câmera, é tudo perfeito. Tu olha o filme e tu não acha algo que esteja lá em excesso. O que tá lá é para estar lá. É uma narrativa muito bem contada, muito bem decupada. Essa parte que você falou dele andando é a parte da explosão do carro. Sim, lá, né? É ela, ou quando ele entra também, tem uma outra parte que ele entra no hotel, que ele entra de frente lá, quando ele vai falar com a mulher. A ideia é enxergar ele vindo em direção, porque a gente sabe o que ele representa. Tudo é muito bem escolhido, cara. Nenhuma escolha dos Coen aqui, ela não, vamos filmar de qualquer jeito aqui, a escolha dos cortes, o tempo de edição, é um filmaço. E vamos lembrar que quem tá na fotografia é o Roger Deakins, né? Só ele, né? Ninguém menos, né? Roger Deakins, e o montador é o... Como é que é o pseudônimo do... Roderick James, né? Que é o pseudônimo dos dois, né? Ah, sim. E perdeu no Oscar pro Robert Elswit, né? no Sangue Negro, né? Que também não foi no Bourne? Acho que perdeu pro Bourne, não foi? Deixa eu ver aqui. Montagem. Não, você falou montagem, eu falei fotografia. Ah, desculpa. Fotografia perdeu pro Sangue Negro, exatamente. Mas ali é difícil, né? Aí é difícil. Realmente, o candidato aí, que seria o outro filme, né? Porque eu não me lembro direito que filmes estavam, mas eu lembro que estava o Sangue Negro contra o Onde os Fracos Não Têm Vez. Eu acho que estava o Desejo de... Como é que é? Desejo de Reparação. Eu não lembro qual que é o outro filme. O Juno tava, exatamente. Tem mais um filme, cara. Conduta de Risco, né? Isso. Ah, sim. Michael Clayton, né? Sempre tem um ali que era um intruso, né? Desejo de Reparação, Conduta de Risco, o Sangue Negro e o Onde os Fracos Não Têm Vez. É que assim, competir com a fotografia, pra mim, de todos os filmes do Paul Thomas Anderson, o Sangue Negro é o que tinha a melhor fotografia. Ali era barra pesada ali pra conseguir bater. Mas eram tempos melhores, né? Essa coisa de você ter 5 filmes
te acirrava muito mais o sentido de competição do que você ter 10 filmes jogados ali só por termos comerciais, né? O Oscar parecia muito mais... Quando era 5 filmes, você só bacana. reclamava de um que era ruim, né? Os outros até... Que os Agora outros você tem sabem que estão ali só pra alavancar a bilheteria, só pra trazer retorno pra indústria, né? Era muito mais bacana você... Pô, ali você tem Silêncios Inocentes, tal, pronto, sabe? Então, era muito mais bacana. Malditos Onde streamings, né, cara? Nós somos os velhos, uma nação... sem lugar pra velhos. Ó, falando de cenas, outra cena também que eu gosto bastante, que é tensa pra caramba, é na hora, a primeira vez lá que ele foge dos caras lá e o cachorro vai atrás dele na água, cara. Ah, sim. Dá um desespero aquilo, putz. Realmente. Aqui em casa a Fernanda falou, não vai matar o cachorro, né? E aquele cachorro mancando, era só depois que tu vai entendendo. Porque a primeira vez que tu olha, cara, o cachorro comeu o antílope, o que aconteceu? Ele pegou e Ou arrastou. ele levou o pro tiro do antílope. cara, né? Mas não, ali tu vê que aí tu vê como é que o personagem ele é ligado, né? Quando ele vê que ele nota que outra coisa aconteceu e que vem em outra direção, então ele já vai, ele esquece o antílope. É um caçador, né? É um caçador profissional. É muito legal essa disposição de como os dois personagens são apresentados como muito bons naquilo que eles fazem, né? A diferença é a moral deles. É que o legal, realmente. É que o Llewellyn era além de caçador, era soldador, né? Então não tem comparação, né? O Kurg não tinha um lance assim mais normalzinho na vida dele, né? Pelo menos a gente não sabe, né? A gente não sabe. Não, é legal. Se fosse um filme comum, ia começar com o tiroteio dos traficantes, aí depois que ia cortar pro... Que é muito bom, né? A gente não vê, Moss. a gente só vê o resultado. E de novo, a nossa mente trabalha e a nossa mente monta tudo que aconteceu, que é muito mais legal. Sem falar que fica muito mais barato, né? Pra produção, pois né? Poupa uns bons dias de filmagem ali, hein? Com certeza. Mais alguma coisa aí do meião? A gente tá esquecendo alguma cena aí? Cara, eu queria falar que assim, a gente passou rapidinho aí pelo cast aí, quando a gente falou do Bardem aí, pegando o papel que o Mark Strong já tinha se interessado, não sei o que lá, mas chama muita atenção, né, que... Bom, primeiro, Bardem não é norte-americano, né, então já é uma escolha não usual. E a Kelly MacDonald, cara, que é inglesa, né, fazendo papel de caipira americana. Isso é muito louco. Ela é uma atriz do cacete também, né, cara? Porque bom, Transporting, sabe? Boardwalk Empire, que é uma série que o final é meio vagabundo, mas tem uma boa produção e ela tava também no meio. Ela, tipo, manda muito bem, né, cara? Mais uma vez é uma escolha não óbvia, né, de elenco que dá muito certo. Apesar de ser um papel pequeno, né, mas... Ô Daniel, e quem era pra estar no lugar de Josh Brolin é justamente o Heath Ledger, cara. É verdade. Ainda bem que não foi, né? Que coisa, né? Mas é só essa ligação aí que a gente fez sem querer. Aí, ele tava em produção com o Batman na época, né? Olha só. Nesse momento já tava, sim. Com certeza. Tu viu, se ele tivesse aceitado participar desse filme, ele estaria vivo hoje. Talvez. Pode ser. Talvez. Não sei, vai que ele escolhesse outro papel, né? Meio... Aí o Josh Brolin ia fazer o papel de Coringa e não ia dar certo. Não, deixa ele de Thanos mesmo, né? Uma outra cena que mostra como o xerife tá ligado na violência, é meio engraçadinha, meio cotidiana. Naquela hora que ele começa a perseguir o cara lá, que você acha que ele tá perseguindo o cara mesmo, mas não, ele só foi reclamar lá que... Não, você fez essa curva aí, não sei o quê. Vai que caiu algum cadáver aí, dá um esporro no cara, né? É muito trampo lá do xerife no Copland, né, cara? Nossa, é bem isso aí mesmo. É tranquilinho demais. O cara tem que inventar uma coisa assim pra ir atrás, né? Pra ter uma perseguição, né? E a sogra dele só apareceu pra dedurar ele mesmo, né? Não tem mais outra função, né? Um personagem com função, né? Exato. Você vê como o cinema trata sogras, né, cara? Hoje eu revi o Wild Bunch, lá, o Meu Ódio Será Sua Herança, né? E quem ferra o Angel, né? Que ele é... Tipo, que ele roubou uma caixa de munição, foi a ex-sogra do cara, né? Que ele tinha matado a mulher. Aí a mãe da mina foi lá que aguentou o cara. Eu não tinha lembrado disso, cara. Putz. Porra. Agora, os Coen estão há um tempo sem... O último foi o Macbeth, né?
do Joe Coen. Aham. Foi 2021. Eles tiveram. Eu não gosto da balada do Buster Scruggs, não curto. É, meio É irregular, um né? western deles que eu não. Não. Mas eu gosto dessas excursões deles no cinema de gênero, principalmente no western. Gosto do Bravura Indômita. Curto esse aqui. Eu gostaria de ver mais. Eu tinha ouvido um tempo atrás um boato sobre os Coen dirigindo um western. Agora eu não vou conseguir lembrar, porque vem agora essa lembrança. Que eu me empolguei na época, né? Depois eu não ouvi falar mais nada. Tô tentando ver aqui de projetos futuros dele e não tô conseguindo encontrar nada programado pros dois, né? Uhum. 2021 já são 3 anos sem produção. Teve aquele Ave César que eu também não curti muito. Ah, é. Eu não sou muito fã dos Coen comediantes. Eu gosto mais dos Coens que vão mais pro lado da violência, que pegam o cinema de gênero um pouco mais sério, o Homem que Não Estava Lá, o Balado de Homem Comum também curto muito. Mas acho que é uma coisa muito minha, né? De eu curtir mais a abordagem mais, mesmo que irônica, mesmo que um pouco que com um pouco de comédia, mas um pouco mais séria do cinema deles, né? É o lado deles que eu mais curto. É o Ajuste Final, nem se fala, né? Ah, é. Demais. O primeiro também já era foda, né? O Bem de Homem sangue, que né? Não Estava Lá é um filme injustamente pouco lembrado, cara. Eu conheço gente que adora os Coen e não viu. E eu assisti só uma vez na época que lançou, cara. Depois nunca mais revi o filme. Nunca mais revi. Lembro de ter gostado muito, assim. Mas eu não voltei pra ele. Mas o Fábio falou assim, é uns filmes que eu acho mais ou menos também. Eu colocaria que nem você falou, o Ave César, como é que é? A balada do que mesmo? Buster Scruggs. É. Que eu gosto, hein? Só não gosto do primeiro segmento. O resto eu gosto muito. Eu gosto daquele lá que os caras pegam carona lá. Esse eu acho legal lá. Gente, Um Homem Sério, um filme que não me pegou muito bem. O Queime Depois de Ler, eu não consegui comprar. Mas pouco antes a gente tem lá Onde os Fracos Não Têm Vez, que eu gosto muito. Matadores de Velhinho, me diverti. Quer dizer, eu sou muito. Esse eu não muito gostei inconstante tanto. em relação aos Coen, tá? Muito inconstante. O Amor Custa Caro, um filme que eu achei bacana. O Brother Art, por exemplo, eu já não curto muito. Lebowski, Fargo, fora de série pra mim. Então, a carreira desse pra mim vai, desce um pouquinho, vai, desce um pouquinho. Tem pontos muito altos, mas faz falta, né, cara? Já faz 3 anos que não tem. São caras que, quando vai lançar alguma coisa, eu fico animado, cara. Opa, quero conferir. Porque então, eu não sei. Tem uma abordagem diferente ali, né? Eu não sei porque, é que eles têm feito algumas coisas assim separados também, né? O Ethan, ele dirigiu em 2022 um documentário sobre Jerry Lee Lewis, entendeu? O que pra mim foi mega inesperado. E eu tô tentando encontrar em algum lugar pra assistir, mas tá difícil. Agora eles estão trabalhando uma comédia de humor negro chamado Honey Don't. Ixi, será que o Fábio vai gostar? Será que... Mas voltam de novo para um território que é bem... Pois é, algumas eu gosto, né? Vamos ver. Tu nota que eles não tentam manter uma coesão, não vão fazer sempre... Eles estão sempre... Isso é uma coisa louvável, né? Eles estão sempre oscilando, eles estão alternando. Um filme é assim, outro filme é assado. Um filme é assim, outro assado. O Bravura Indômita também. Já faz muito tempo vários filmes deles que já faz tempo que eu assisti, cara. Eu adoro. Gosto demais. Gosto demais de Bravura Indômita. Eu vi no cinema, acabei não revendo. Né? Muito superior ao original. Muito, muito, muito. Isso eu achei também, né? Só fechando um pouco aqui o filme, cara, que a gente falou deles, o diálogo com o irmão também é foda, né? Porque ali que começa a cair mesmo a ficha dele do tipo, que ele vai contar a história, não, mas você lembra como é que o tio morreu e não sei o que, fica aquele negócio, né? Aí ele fala, mas quanto que ele morreu? Quanto que ele morreu, querendo dizer se ele demorou muito pra agonizar e tal, né? Ele falou assim, 1909, não sei. 1909. Aí tal, ele falou, não, quero saber quando ele morreu. Eu falei assim, cara, você tá preocupado com isso, sabe? Então, ele até fala pro cara, desde aquela época é assim. Como é que você tá preocupado com isso agora, né? De repente só não via isso. Só não era mais claro pra ele. E aí, coitado, ele não serve nem pra limpar a casa, né? Que a mulher dele nem quer saber dele limpar a casa junto com ela, né? Mas aqui em casa é meio assim também, cara. Não vou falar nada porque ela ouve os podcasts. Eita. Mas assim, era uma fase foda do Tommy Lee Jones, hein? Tava numa fase... Porque ele foi indicado ao Oscar esse ano, eu me lembro bem. Só que não por esse filme, era por um outro filme, né? Do cara que escreveu... Putz, ele tava meio em alta naquela época ali. Até ele fazer o Crash. Como é que é o nome do cara? Paul Higgs? Não.
No Vale da Sombra. No Vale de Eli. Como é que é? No Vale das Sombras. Isso. No Vale das Sombras. Que eu não assisti até hoje, cara. É, No Vale das Sombras. Com a Charlize Theron, exatamente. É, mas ali ele tava concorrendo com o Daniel Day-Lewis, aí não tinha muito... Coitado, aí é foda. Aliás, pra meio fechar, o filme ganhou 4 Oscars, né? Filme, direção, tem mais? O Javier Bardem e roteiro? Roteiro, talvez? Roteiro adaptado, exatamente. O grande concorrente ali mesmo era o Sangue Negro, que pra mim é um filme, cara, não tem nem palavras. Um filme estupendo, assim. Esse foi acho que foi o primeiro romance mesmo que os Coen adaptam, né? Que eu também li alguma coisa a respeito disso, até explica um pouco essa mudança de tom, porque por mais que a gente tenha cenas que você dê risada, é um dos filmes mais sérios, digamos assim, com uma abordagem mais melancólica. Até porque eles estão fazendo a adaptação, acho que, se eu não me engano, foi a primeira adaptação de um romance feito pelos Coen, que não é o roteiro original deles, ou que eles tenham mexido substancialmente, que eles acabam adaptando a obra de alguém. E aí tu adapta um Cormac McCarthy, tu não... o Daniel pode falar melhor do que eu, mas imagino que não tenha como você ter muitas aberturas para fazer algo diferente, né? De fato. E foi a primeira adaptação dele também? Assim, inspirado no livro dele? O McCarthy? É. Não sei se teve alguma coisa antes, cara. Não, teve depois, teve a Estrada. Mas antes... Ah, sim. Mas antes não, né? A Estrada é 2009, né? E aí que começou ele, até ele fazer filme lá com o Ridley Scott também, né? E aí... Nossa, foi... encerrar essa parte, né? Você não assistiu até hoje, né? Não. Que bom. Qual? Porra, que é com o Brad Pitt, com o Michael Fassbender. Como é que é, cara? Não sei o que do crime. Conselheiro do Crime. Conselheiro do Crime. Isso. Eu também não vi, não. Filme com vários, assim, monólogos sobre a vida e tal. Enfim, mas o filme não funciona de jeito nenhum, cara. Puta elenco, né? Elenco foda. Mas, para Ridley Scott, nenhuma tarefa é impossível, né? Até estragar esse tipo de coisa, coitado. Nem falo nada do velho Ridley, viu, cara? Eu curto ele, eu gosto dele, eu torço sempre por ele. Não, torcer a gente torce, mas... Por mais que às vezes ele não faça jus, mas eu tô sempre torcendo por ele, cara. É que nem eu torcendo pro Santos, cair pra segunda divisão, é mais ou menos assim, minha relação com ele. Meus queridos, mais alguma coisa? Acho que a gente foi um papo que nem o filme aqui, ó, não teve barriga, não teve nada, cara. Não, decupagem bem feita, nada em excesso. Não, eu tava revendo aqui o que eu queria, eu despejei. Teve uma hora ali que eu comecei a falar sem parar, mas tá tudo... É bom ver filme no dia que tu vai gravar, sabe? Que a coisa fica assim, ó, pulando na tua cabeça, tipo, fala. Eu tô tentando assistir os filmes mais próximos do dia que eu gravar mesmo, cara, porque... Eu vou fazer isso a partir de agora, eu vou ver na manhã da gravação, aí fica muito bom. Bem, então depois desse banho de sangue todo aqui que a gente fez, encerrando mais um Cinema Aventura, episódio 98, a gente tá próximo aí do 100, muito orgulho aí, então só agradecer aos meus colegas aqui de headset. Daniel, valeu por essa e até o episódio 100, cara. É isso aí, cara. Obrigado por ter me chamado, obrigado por ter me deixado escolher. É um filme que eu adoro. Sabe, sempre vai ter assunto sobre Cormac McCarthy, sobre Irmãos Coen. Então, estamos sempre aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigado ao Fábio por ter participado junto. Sempre bacana aí fazer esse trio aqui no Cinema Aventura e até a próxima. Fabião, valeu de novo e brigadão, cara. Você é um cara que sempre colabora demais. Valeu, vamos pro Penta, né? Daqui a pouco, então. Vamos esperar pelo Penta aí. Obrigado mais uma vez de novo com o Daniel, sempre muito bom. O Daniel acompanha desde 2015 e 2016 lá, quando eu conheci o Formiga. E valeu pela dica, já tô anotado aí a dica do episódio pra ir atrás do Meridiano de Sangue. Obrigado. Muito bom o debate, muito bom poder ver o filme de novo. Graças a vocês, obrigadão de novo. Isso aí, vou deixar na descrição aí o vídeo do Formiga. Então, próximo Cinema Aventura vai ser um programa diferente, a gente vai falar sobre música, olha, sobre canções do cinema, que beleza, hein? E depois o episódio 100, uma celebração aí com um filmaço. Um abraço, daqui a 15 dias. He had his blanket wrapped around him and his head down. When he rode past, I seen he was carrying fire in a horn, the way people used to do, and I could see the horn from the light inside of it, about the color of the moon. And in the dream I knew that he was going on ahead. And he's fixing to make a fire somewhere out there in all that dark and all that cold. And I knew that whenever I got there, he'd be there. And then I woke up.